Olá galera, tudo bem? Agora vamos falar sobre a funções potência da parte 3, continuando com as funções racionais não inteiras. A única diferença no nosso querido azinho aqui em cima é que agora esse azinho ele está entre 0 e 1, ok? Para você não ter dificuldade, basta lembrar que o numerador tem que ser menor que o denominador, ao contrário da aula anterior, tá? Em que o m era maior que o n. O comportamento será igual de uma função irracional raiz de x, quando x é maior ou igual a zero, ou seja, é bem parecido com a racional inteira. Porém, racional inteira ela tem um comportamento de x ao quadrado, tá? Pelo fato de eles estarem acima de 1. Agora, contra entre 0 e 1, ele vai ter o comportamento da raiz de x, tá? Quando x é maior ou igual a zero. Aqui botar um exemplo, ó, 3 é menor que 5, 3 dividido para 5 é menor do que 1 e maior que 0, então é entre 0 e 1, né? Nós temos que o expoente é irredutível, né? De valor entre 0 e 1, ótimo. Vamos calcular o domínio e analisar a sua paridade, caso necessite, né? O gráfico, né, como eu falei anteriormente, era o comportamento para x maior ou igual a zero, igual de uma função do tipo raiz de x. Então, vamos analisar aqui. Colocando, né, o exposto inflacionário em forma, né, de radical, nós temos que o numerador vem para o x, né, e o índice é o denominador. Então, observando anteriormente a aula 2, lembra que aqui é 5. Então, o que nós vamos ter? Para apresentar um índice ímpar, então qualquer valor pode entrar aqui. Então, o domínio é real, né? Então, quer dizer que essa função pode apresentar, por ser real, né? Por x ser maior que 0 e menor que 0, você pode ter, de repente, né, podendo ser par, podendo ser ímpar, talvez, e também pode ser nenhum dos dois, dependendo de como esteja a função. Vamos verificar a paridade, se ele é par ou ímpar ou nenhum dos dois. Basta substituir o x por menos x, né? Então aqui é ímpar, então vai ficar menos x ao cubo mesmo, né? Lembrando, por ser raiz quinta, então daqui sai o menos 1, né? Menos 1 elevado à quinta. Raiz de quinta de menos 1 existe, que é menos 1. Então vai ficar o sinal do lado de fora. Aí vou ter agora essa aqui, esse valorzinho aqui é idêntico ao valor do f de x. F de x não é isso aqui? Então vou substituir esse azulzinho aqui, que é o mesmo valor que está aqui, que é f de x. Então quer ficar um f de x. Então f de menos x igual a menos f de x. Isso é característica quando você joga o menos x aqui e substitui na função, né? E sai o menos f de x, isso é uma função ímpar. O que implica no gráfico? Vamos lembrar aqui. Pelo fato, né, de 3/5 está entre 0 e 1, né? Então, para a direita do gráfico, ele vai ter o comportamento de quê? De raiz de x, que é esse comportamento aqui, ó, uma curva, né, com crescimento desacelerando cada vez mais, tá? Ele cresce, mas não na velocidade do expoente irracional inteiro, né? Que é a concavidade para cima, que a concavidade é voltada para baixo, tá? Então ele vai subindo, mas de forma mais lenta do que o anterior. Por ser ímpar, o que acontece? Nós vamos pegar esse comportamento para x maior ou igual a zero, que daqui para cá ele tem esse comportamento, e rebater em torno da origem. É como se estivesse fazendo um espelho aqui, ó, um espelho. Imagine se eu quisesse colocar ele, por exemplo, para cá. Ficaria assim, não é? Agora eu vou trazer esse espelho para baixo. Então vai fazer o quê? Para cá, né? Então isso é a representação também um pouco mais fácil de entender de como se comporta, como é que você consegue fazer o gráfico, tá? Em torno da origem. Ok? Finge que ele vem para cá, ele ficaria para baixo, para cá, depois finge que é o espelho dele e vai ficar assim. Esse é o gráfico dessa função, tá?
a origem da nossa simetria e onde você vai rebater o gráfico. Vamos para o próximo caso. 2/3. Vamos analisar essa função, né? Lembrando que o expoente está entre 0 e 1, porque de cima é menor que de baixo. Então o comportamento dele para quando x maior ou igual a 0 é igual ao da raiz de x, igual ao anterior. Colocando em forma, né, de radical, o 2 é a potência, né? Potência. O 2 é o expoente de x e o 3 é o índice. Então, por aqui apresentar ímpar, então o domínio é real, né? Podendo então ser par ou ímpar ou nenhum dos dois. Vamos analisar a paridade porque pode existir essa possibilidade de ser par ou ímpar, então a gente vai analisar a paridade. Então boto menos aqui, né? Menos aqui, como aqui é par, né? Então vai ficar positivo. E então não tem nada mais a fazer aqui, ó. Então isso aqui já é o próprio f de x, não é isso? Sem nenhum sinal, né? Então nós temos que f de menos x deu o que? F de x. Quando isso ocorre, isso é função par. Aí eu pego o gráfico, por ele ser 2/3, quer dizer, entre 0 e 1. Então o x a partir do 0, ele tem o comportamento da raiz de x, aquela mesma anterior. Porém é par. Todas as funções pares, elas têm o rebatimento dessa parte aqui em torno do y, que é o vertical aqui, né? É bem fácil, ele que vira o espelho, então, para cá, né? Agora vamos analisar essa função, né? 3/4. Lembrando que 3/4 também está na mesma ocasião, né? Que ele está entre 0 e 1, né? E que por causa disso ele vai ter o comportamento para x maior ou igual a 0 de uma curva, né, dada pela função raiz de x, que é aquela, né, com cavidade para baixo. Vamos transformar aqui o expoente fracionário, né, a expressão para radical, 3 numerador e aqui denominador, índice, né, fica no denominador, fica aqui, do índice. Aí você tem aqui par, expoente par. Aí tem um problema. Quando você tem um radical cujo expoente é par, qual o valor que não pode entrar aqui? Os negativos, né? Então, ou seja, a função, nesse caso, não pode ser par nem ímpar. Quando aqui for par, né? Quando sempre o denominador for par, gente, ele não pode ser par nem ímpar. Por quê? Porque pelo domínio dele, o x só pode ser acima de 0, né? Ou seja, só existe gráfico a partir do 0 para a direita. Não tem para a esquerda, então não tem como rebater gráfico. Então não tem como ser par nem ser ímpar. Então, o domínio que só tem apenas um lado, não tem como você fazer nenhum tipo de rebatimento do gráfico, ok? Nem reflexão e nada. Então não há simetria em torno de y e nem da origem, por fato do índice do radicando aqui, né, do radical ser par. Então não tem necessidade de verificar se é par ou ímpar, até uma vez que não permita o próprio domínio. Por isso que é sempre bom fazer o domínio antes, para você verificar se há possibilidade, né? Como não tem possibilidade, então não tem necessidade de fazer nada além disso, só você vai dar essa justificativa aqui. A função não é par nem ímpar, né, obviamente. Não precisa nem tentar fazer. E por ser nem par nem ímpar, né, a gente sabe o comportamento dela da raiz de x, que é aquela que vai para cá, para a direita, né, com a cavidade voltada para baixo. Porém, ela não vai ter nenhum rebatimento, porque o próprio domínio fala que ela só inicia a partir do 0 em diante. Então, como o domínio ela não tem partes em que a gente pode apresentar nenhum tipo de simetria, né, através do y ou da origem, então aqui acaba a questão. Então é isso. Então até a próxima aula.